salón es tuyo. Bom, eu sou Fred, alguns me conhecem, né? Vou tentar falar português despacio para que todos compreendam. São de Cuba? Sim. De Cuba. Os outros brasileiros, então fica mais fácil para mim. Bom, esse trabalho eu fiz, chama-se Cidadão Construído, eu fiz com crianças de 16 comunidades dentro do Complexo da Maré, né? Pode passar mais uma. São essas comunidades, né? Eu marquei algumas mais importantes, que é o Timbal, a Marcha do Sapateiro, Parque União, Nova Holanda, Vila dos Pinheiros. É a famosa faixa de Gaza carioca, faixa de Gaza do Rio de Janeiro. Compreende? É uma zona de muita violência, uma zona muito perigosa. E essas favelas compõem o conjunto de favelas da Maré, que ficam todas aqui nessa região, uma região da zona norte do Rio de Janeiro, né? Existem outras imagens para ilustrar, para mostrar quais são, como são essas favelas, eu trouxe aqui mais na frente. Essas favelas, essas comunidades, elas são dominadas por 3 organizações criminosas que comandam toda a estrutura da favela. É o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e a milícia, né? A milícia é composta por policiais corruptos do Brasil que tomam parte dessa comunidade para explorar os cidadãos economicamente, né? E na Maré vivem em torno de 200 mil pessoas no conjunto de favelas como um todo. Aqui é uma frase muito interessante, que ela baseia muito aquilo que eu acredito e aquilo que eu trabalho, né? É uma frase de Rousseau que diz o seguinte: a educação do homem começa no momento de seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Então eu acredito que no momento que a criança nasce, ela já começa a aprender, é uma esponjinha, é uma criança que está começando a aprender a interagir com as pessoas, está começando a aprender a lidar, a falar, né? É um processo muito interessante, em cima desse processo está pautado todo esse trabalho. E aí eu digo, como o cidadão é construído? Porque o título é o cidadão construído. Então, o cidadão é construído, né, assim, em geral, né, através de formadores de valores morais. Existem formadores sociais que vão colocando valores, né, nessas crianças, nesses adolescentes, que são família, a escola, são só alguns exemplos. Existem uma quantidade imensa de formadores, mas eu coloquei os principais, que são a família, a escola, a sociedade, a igreja, e coloquei a literatura também, né? Essa aqui é uma igreja típica das comunidades, é uma igreja evangélica, né? Nas comunidades do Rio de Janeiro tem muito mais igrejas evangélicas, igrejas não católicas, né? No próximo... Aí, esses 2 brasileiros, eles foram os que me inspiraram. São 2 literatos brasileiros, né? São 2 escritores brasileiros que têm 2 frases muito interessantes que norteiam todo esse meu trabalho, todo esse trabalho que eu faço. Que é uma de Otto Lara Rezende, né, que diz que tudo o que sabemos nós aprendemos até os 5 anos de idade. Depois, a vida só confere. Então, a primeira infância ela é muito importante para a formação daquela criança, né? Na primeira infância, a gente coloca valores, a gente acrescenta ideias, a gente acrescenta consciência, a gente acrescenta uma série de coisas que de repente a gente não consegue ver a curto prazo, mas a longo prazo a gente consegue ter esse resultado, principalmente depois da adolescência, quando a consciência te cobra aquilo que foi ensinado no início, na infância, né? Eu acredito muito que a maior sanção que nós temos
não é a sanção das leis, nem a sanção moral. É a sanção da consciência. Porque você pode cometer um crime, não ser preso, mas pagar por esse crime o resto da sua vida, ou dessa transgressão, o resto da sua vida, pelo fato da sua consciência pesar. Mas para isso acontecer, nós precisamos formar essas crianças desde muito pequenas. Porque no Brasil, dentro dessas comunidades carentes, nós temos uma dificuldade muito grande, porque no Brasil as crianças ingressam na escola, elas entram na escola a partir dos 4 anos de idade. Não que isso seja ruim, mas se nós tivéssemos uma sociedade saudável, uma família, pais saudáveis, pais que pudessem impor valores éticos, morais e de educação para essas crianças, mas a grande maioria desses pais ou não tem estrutura para passar essas informações para essas crianças, ou trabalham todo o tempo e não tem tempo para ficar com essas crianças. Então é muito difícil a gente conseguir colocar apenas com a família, né, tendo em vista o contexto social de zona de conflito e zona de exclusão que elas vivem. Então eu defendo que a escola ela não tome toda a obrigação de educar, não. Mas como nós não vamos conseguir recuperar grande parte desses pais, o que é muito difícil, você pegar pais que não tiveram uma estrutura de educação durante muito tempo, pais que vieram de outros estados, que imigraram para os centros, como Rio de Janeiro, para trabalhar com ideias de que iam ganhar muito dinheiro. Não tiveram chance de estudar e conhecer o básico, de formar coisas básicas, práticas cidadãs. Entender que o ser humano, o direito de um ser humano termina aonde inicia-se o direito do outro ser humano. Então, nós temos que entender esses valores básicos, e isso nós conseguimos colocar na infância. Eu tenho um filho de 3 anos de idade que estuda em uma escola, aqui, eu não sei, é Círculo Infantil, né, que se chama aqui em Cuba, mas lá é um pré-escolar. E ele tem 3 anos de idade, estudando numa boa escola, tem acompanhamento não de cuidadoras, não de auxiliares, mas ele tem acompanhamento psicológico, acompanhamento pedagógico, ele tem acompanhamento de professoras que têm uma capacidade de colocar na cabeça daqueles meninos, né, pontos que ajudam a socialização desses meninos, a melhora da coordenação desses meninos, coordenação motora, a evolução, né, o desenvolvimento, a própria leitura, né, com as formas das letras, com as imagens, com os livros. Isso já começa a despertar uma consciência diferente naquela criança, que ela começa a aprender a dividir os seus brinquedos com seus amigos, elas deixam de ser egoístas, elas começam a entender que no mundo não existem só elas não são senhoras de si, né? Vamos passar um pouco, que eu estou até falando um pouco à frente dos slides, mas então as crianças convivem com essa realidade. Essa é a realidade que as crianças convivem dentro das comunidades cariocas, das comunidades do Rio de Janeiro. Homens armados, que muitas vezes são os heróis dessas crianças, porque esses homens armados muitas vezes são aqueles que ajudam uma família quando ela tem necessidade de um remédio, de uma medicação, ajudam essa família a punir os problemas que dentro daquela comunidade acontecem, né? Então, eles muitas vezes são tidos como os poderosos, os heróis. Eles têm as roupas, porque eles ganham mais dinheiro do que os outros, então eles têm as roupas de marca, tudo aquilo que um jovem vê pela televisão,
e que ele quer comprar, e que ele tem aquele anseio de comprar, esses homens têm. Então, muitas vezes viram heróis deles. No próximo, são policiais dentro da comunidade da Nova Holanda, e esses policiais, como são muito violentos e truculentos no ato de entrar nessas comunidades, eles se tornam os bandidos. Então, invertemos a realidade social daquela criança, porque os heróis deles são aqueles que matam, que cometem crime, que traficam drogas, e os bandidos são aqueles que combatem essa transgressão humana, social, né? Aí eu falo um pouco da família, o que eu já disse anteriormente. Muitos desses pais não tiveram a possibilidade de estudar, né? Não tiveram escolas, não tiveram a escola como uma estrutura, muitas vezes não tiveram pais que os dessem possibilidade de entender, de formar valores a essas crianças, que hoje se tornaram pais, né? Então, esses pais não tiveram uma bagagem para passar para os seus filhos, hoje pequenos, né? Então, eles acostumaram com as leis locais, né, que foram impostas pelos grupos criminosos, né? No próximo slide, muitos desses pais trabalham e não conseguem assistir os seus filhos. E nós não temos hoje uma quantidade de creches, de escolas, de círculos infantis como em Cuba, que absorva todas essas crianças, né? E quando temos, são apenas depósitos de crianças que lá ficam só para que os seus pais possam trabalhar, o que é na minha opinião, uma perda de dinheiro e uma perda de tempo, né? Outros pais preferem que seus filhos trabalhem e não frequentem a escola, porque eles não têm dinheiro e precisam que os seus filhos de 6, 7, às vezes 3, 4, vão às ruas para trabalhar e levar dinheiro para casa, o que é uma realidade muito ruim e os afasta da escola, e eles aprendem a realidade da rua, a malandragem, né? A forma de lidar. Você tem que ser sempre melhor do que o outro, então você sempre invade o direito do outro dentro dessa perspectiva, né? Outras crianças são filhas de bandidos, são filhas de criminosos. Essas crianças, elas nascem pequenininhas, com 1 ano de idade, elas veem os seus pais com armas, elas veem os seus pais cometendo crimes. Isso faz com que quando ela entre na escola aos 4 anos de idade, que é o obrigatório pela legislação brasileira, ela entra aos 4 anos de idade e brinca com seus colegas de revólver, brinca com seus colegas de violência. Ela acha que ela é a única criança que tem direitos dentro daquela comunidade. Por quê? Porque ela foi criada até esses 4 anos, desde que ela nasceu até os 4 anos de idade, com esta realidade. A arma é uma coisa normal para ela. Então, quando ela entra dentro de uma instituição, de uma escola, aos 4 anos, existem crianças que trabalhavam nas ruas, existem crianças que presenciam relações sexuais dos seus pais na sua frente, porque as casas são muito pequenas. Então, elas crescem até os 4 anos com essa visibilidade, com essa visão de mundo, e quando chegam de uma forma completamente heterogênea, diferente dentro da escola, e o professor, no início, aos 4 anos de idade, não consegue unir e trabalhar. Então, ele não começa educando, ele começa reeducando. Então, nós não começamos no processo na base, né? Então, fica muito mais difícil para que nós possamos evoluir no quadro educacional até o primário, secundário,
porque a criança não teve essa base no início. E reeducar é muito mais difícil do que educar de fato. Então, eu defendo que a escola, aqui, ó, aonde essas crianças formarão seus valores morais. Se elas não têm uma escola, se elas não têm uma igreja, se elas não têm uma família que tenham capacidade e tempo para passar determinados valores a elas vão aprender na rua, elas vão aprender com seus amigos, vão aprender com os bandidos, vão aprender de uma outra forma. Então chega, olha o sorriso desse menino diante de um corpo. Então isso é uma coisa muito chocante, é muito absurda, porque como uma criança dessa é tão normal, é tão comum para uma criança dessa ver esta realidade, enxergar esta realidade, que como nós vamos conseguir formar valores morais dentro de um contexto social de guerra, de conflito, de zona de exclusão? Então, muitos acabam assim. No Brasil, hoje temos uma droga muito forte, é um subproduto da cocaína, chama-se crack. O crack, ele vicia em uma única experimentação, em uma única dose, o crack já vicia. Então você vira dependente dessa droga e você vê essa criança como está magra, como está pequena, porque o crack, ele degrada o ser humano, ele destrói o ser humano, né? Então, outros trabalham com o crime, porque a legislação brasileira, as leis brasileiras são muito mais brandas para os menores de 18 anos, os menores de idade. Então as sanções legais são muito leves. Quando são presos com armas na mão, eles ficam 1 ou 2 semanas presos em uma instituição de ressocialização, que na realidade não ressocializa de fato essa criança. Então ele volta a delinquir porque sabe que, como ele ficou apenas 1 semana e ganhou uma quantidade, um volume de dinheiro muito bom, ele acha que vale a pena passar por aquela semana pela remuneração que ele teve, né? E isso eu tive durante um tempo no Ministério Público Brasileiro, ouvindo as crianças que delinquiam, as crianças que cometiam crimes. E muitas delas, inclusive, relatavam isso, porque mais valia apenas a ela, mais era importante para elas ganhar aquilo, ser preso, voltar, ser preso, voltar até os seus 18 anos de idade, porque as leis são muito brandas, apesar de serem muito bonitas, mas na prática elas não funcionam de uma forma muito adequada. Então, eu tenho, dentro do meu trabalho com essas crianças, constatado um sucesso muito grande com as crianças que frequentam a escola em período integral, né? Que elas vão na parte da manhã, ficam a parte da manhã, e na parte da tarde elas realizam atividades esportivas, atividades de música, atividades complementares. Por quê? Porque quanto menos tempo nós pudermos deixá-las fora das ruas e fora daquela realidade, mais fácil nós conseguiremos fazer com que elas modifiquem ou pelo menos enxerguem que existe uma realidade diferente do que aquela. Então aí nós conseguimos dar o verdadeiro conceito de liberdade a elas. Porque essa criança, uma criança que não tem a possibilidade de enxergar horizontes, ela tem uma liberdade limitada. Uma criança que ela tem a possibilidade de enxergar os horizontes, no momento que ela crescer, ela vai ter uma possibilidade de visão muito maior para escolher os seus caminhos. Então essa realmente é uma liberdade de fato verdadeira, não é uma liberdade falsa que nós temos, acreditamos muitas vezes e deixamos de trabalhar com essas crianças em prol da liberdade em muitos momentos, mas essa liberdade acaba não sendo uma liberdade ampla, porque essas crianças não têm acesso a determinados conteúdos que poderiam ser. Então, eu acredito que para melhorarmos esse quadro, esse resultado significativamente,
as crianças devem ingressar na escola a partir de 1 ano de idade. É o que acontece nas escolas particulares no Rio de Janeiro. As boas escolas que têm estruturas pedagógicas, educacionais de qualidade e que verdadeiramente formam essas crianças. No primeiro ano, chama-se o infantil 1, no primeiro ano ele aprende a interagir com outras crianças. Então, ele só vive no mundo com adultos, com os pais, com a família. Então, no primeiro ano ele começa a interagir, ter os seus amigos, aprender a brincar, a ir nos seus... dividir os brinquedos com seus amigos, emprestar o brinquedo. Então as crianças pegam esses brinquedos, eles emprestam para a escola, para todos os amigos, brincarem com esse brinquedo dele durante uma semana, depois outro amigo faz, então eles vão aprendendo essa socialização. Já no segundo ano de vida, parece muito cedo, mas não é. No segundo ano de vida, ele começa a aprender realmente aquela questão do trato, de lidar uma com as outras, né? de criar vínculos afetivos uma com as outras, de deixar o seu egoísmo de lado. É reforçado o que aprende no primeiro ano e também aprendem, acelera o processo para ele aprender a andar, a correr, a falar. Então as crianças que entram na escola mais cedo falam muito mais cedo, elas conseguem falar e se comunicar muito mais cedo, né? Então já no terceiro ano, né, ele aprende as cores, formas, aprende música, canta, brinca, fazem as danças tradicionais brasileiras. Então isso já vai começando a incorporar, inclusive com a leitura infantil, que não é ler o livro, não é entender aquilo, porque ela não sabe ler ainda, mas ela vê as imagens, ela vê as figuras e começa a tomar gosto por aquele formato que é o livro, por aquele formato de brinquedo, que para ela é um brinquedo até aquele momento. No próximo momento, ela vai começar a entender o verdadeiro sentido da literatura, do livro. O meu filho, desde que nasceu, eu entreguei e dei muitos livros a ele. Ele tem muitos livros. Hoje, ele ama livro. Então, eu dou de presente livro para ele, de aniversário, e ele fica muito feliz em receber um livro, mesmo não sabendo ler ainda, mas só com as imagens, com as gravuras. Isso é uma coisa muito gratificante, porque esse acompanhamento todo desse estudo, eu venho fazendo paralelo com o meu filho estudando em uma escola de qualidade particular, com as crianças com as quais eu trabalho dentro dessas comunidades de risco. Então, a defesa é para que nós, no primeiro ano de idade, coloquemos essas escolas, e não em depósitos, mas sim em estruturas que possam fazer esse papel adequado na evolução da criança. Então, mesmo se nós tivermos um contexto social, e isso vale não apenas para o Brasil, isso vale para qualquer zona de conflito, para qualquer área onde nós não temos uma família estruturada, onde nós não temos famílias que possam passar essas informações, esses valores, porque antigamente no Brasil as crianças entravam aos 7 anos de idade nas escolas. Mas antigamente as mães ficavam em casa, os pais trabalhavam menos, existia um contexto social qual a família podia passar esses valores à criança. Então, quando ela entrava aos 7 anos na escola, ela entrava com um conhecimento diferente. Então, eu acho que não existe um modelo específico de educação global. Eu acho que nós temos que entender o contexto social de cada lugar e adaptar essa realidade para cada lugar. Eu acho que isso é realmente a gente conseguir melhorar, avançar com a educação. Então, esse contexto desfavorável, que é a violência, exploração sexual, uma família sem estrutura, né? A criança tem a possibilidade de enxergar a realidade distinta, tendo esse espaço na escola com educadores capacitados,
e de fato enxergar uma realidade saudável. Então ela pode escolher, né? Nós brincamos dentro da comunidade, os professores, que para muitas crianças nós usamos até a alegoria da caverna de Platão. As crianças elas estão na caverna, nas suas casas, vão para a escola, saem da caverna, voltam para a caverna. Então nós temos uma dificuldade muito grande de manter aquilo. Então de tempos para cá nós não damos mais férias para as aulas, eles não têm mais descanso nas aulas de música, de educação física, justamente para que a gente consiga dar uma continuidade e evite que essa criança se contamine com aquela realidade social. Aqui é uma das possibilidades. As crianças vão para o esporte, elas começam a escolher, elas fazem essas atividades complementares. Isso já num nível mais avançado, crianças mais velhas. Mas as crianças pequenas também fazem brincadeiras, esportes e tudo. Então, defendo que o ensino inicie-se no primeiro ano de idade, né? Nessa conjuntura social, nesse contexto social que no Brasil pode-se dizer que é praticamente seria a educação pública como um todo, né? Porque a grande maioria do país vive essa condição. Então, exatamente o que eu falei, que ela não se resume a depósitos de crianças, né, para que os pais possam trabalhar. Nós precisamos de profissionais capacitados para ensinar a ler, conviver, dividir, defender-se, ajudar, estimular o desenvolvimento da criança. Isso tudo é muito importante nesse período inicial. E isso nós acreditamos que em tempo integral, porque fica mais fácil, mais difícil que ele retorne à caverna. Vamos usar esse termo. Então fica mais fácil, ele tem mais tempo para entender o lado bom também e ampliar os seus horizontes. Então, se a família falhar, a família, como é um desses pontos formadores de valores morais, se a família falhar, se o contexto da sociedade não for um contexto favorável, se não houver uma crença religiosa, porque muitas vezes a religião também segura por alguns lados, mas os pais não deixam que as crianças façam porque temem uma punição divina, porque temem aquilo a que elas acreditam, né? Então a religião também é muito forte nisso, mas às vezes também não há. Então a escola, nesse caso, fará um pouco mais. Não fará tudo, porque nunca ela conseguirá fazer tudo, mas que faça um pouco, que ela se amplie um pouco mais para pegar essas pessoas que estão em situação delicada e evite que faça com que ela conviva numa realidade muito melhor do que ela conviveria se ela não tivesse o ambiente escola. Então, dando a este ser a oportunidade de enxergar horizontes jamais imaginados por eles, por seus pais, concedendo-lhe o verdadeiro sentido da palavra liberdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o conceito da palavra liberdade, porque a liberdade, ela é meio perigoso nós falarmos em liberdade, porque a liberdade, ela pode ser estrita, ela pode ser mais ampla, isso tudo depende daquilo que você tem, daquilo que te formou, daquilo que você conseguiu enxergar de mundo, né? Então, aqui são umas crianças na escola, desde pequeno, fazendo balé, estimulando a coordenação, dando para elas uma possibilidade até de seguir uma profissão futura, com bailarinas, etc. Mas faz parte do processo de formação infantil. Agora, isso é uma coisa principal. Meus amigos da CIA falaram muito bem ontem isso, né? A Patrícia e o Volney falaram muito bem isso. Para que se concretize, nós precisamos valorizar os nossos professores, proporcionando-lhes uma remuneração adequada e tempo para a especialização. Por que eu digo isso? Se eu, uma pessoa com nível superior, tenho a possibilidade, tenho a vontade,
como eu tenho essa vontade, como eu tenho isso como prazer, né? Ensinar como prazer. Então, eu não posso viver da educação. Então, por mais que eu queira ser um professor, eu nunca vou me colocar para fazer um concurso público, nunca vou me colocar nessa posição, porque esta posição não proverá o mínimo de sustento para a minha sobrevivência. Então, se eu não tenho condições de me sustentar, eu vou procurar uma outra profissão que vá me sustentar. Então, eu conheço muitos no Brasil, juízes, promotores de justiça, inclusive o promotor que muito me ajudou, né? Eles ganham muito bem. O sonho dele era ser professor. Então, por que ele não é professor? Porque nós não temos condições, nós não pagamos, não valorizamos os nossos mestres como deveríamos valorizar. Isso não é uma despesa, é um investimento. No momento que mudarmos a concepção de despesa para investimento, aí a gente com certeza pode ter sucesso. E é exatamente o que eu disse, poucos estão dispostos a ingressar na carreira porque não vão conseguir se sustentar, né? Isso é uma realidade básica. O professor hoje ele trabalha, ele ganha no Brasil em torno de R$700, 700, 800 reais por matrícula. Ele tem que fazer 3 matrículas para triplicar esse valor, para que ele consiga viver. Então ele trabalha em 3 turnos, muitas vezes, para poder ter uma condição mínima para sustentar a sua família. O que, na minha opinião, é um absurdo e afasta os professores dos concursos. Pelo menos alguns vão ainda por ideologia, porque tem alguma outra renda, e outros vão porque, infelizmente, não sobrou nenhuma outra possibilidade de profissão para ele. Então não vão por vocação. E isso prejudica na formação de bons professores. Se não temos professores que vão por vocação, nós não vamos ter nunca um ensino mais qualificado, né? O próximo. Então eu falo um pouco da literatura aqui também, porque a literatura é uma ferramenta poderosíssima, né? Em conjunto com a escola e até com a família, mesmo que a família não tenha estrutura, quando ela lê alguma coisa para aquela criança, ela faz com que aquela criança consiga sonhar, consiga sair daquele universo que ela vive, daquela realidade que ela vive, consegue entender um conceito e sair, se distanciar, né? Então você dá um pouco de felicidade, um pouco mais de tranquilidade para aquela criança, porque ela nos ensina a sonhar, né? Então essa é uma frase que eu acho muito bonita também, que é a melhor tática de trabalhar a memória, armazenando-a de ideias, conceitos, preceitos, informações que vão acompanhar o cidadão ao longo de toda a sua construção, na verdade, interminável, porque, na minha concepção, a educação ela não termina na escola, ela continua por toda a vida. Então, no próximo... Isso é o que eu disse inicialmente. A maior sanção que existe, a maior punição que existe, não é a punição legal e nem a moral, é a punição da consciência. Mas se nós não formarmos valores para a criança, ela não vai ter essa consciência no futuro. Então, se ela não tiver essa consciência no futuro, essa frase não tem o menor sentido, porque a consciência nunca vai ser a maior sanção, a maior punição daquela criança. Então, essas são outras 2 frases muito interessantes, é que a educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. É uma frase, eu não sei exatamente o autor dessa frase, então não coloquei. Existe uma outra frase aqui embaixo que eu também não consegui localizar o autor, que é: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Aqui são algumas imagens, né, do Complexo da Maré, da realidade brasileira. Eu vou só mostrar uma coisa rápida aqui no quadro, na pissarra, para conseguir ilustrar um pouco melhor e falar uma coisa um pouquinho mais aprofundada com relação a isso.
A criança, deixa eu ficar aqui, a criança aqui é a linha onde a criança nasce, é a nossa linha do nascimento, né? Aqui abaixo dessa linha do nascimento nós temos os formadores de valores morais. Botei alguns exemplos: a família, a escola, a igreja, a sociedade. Aqui esse indivíduo é biológico, ele nasceu, ele não tem nada formado ainda. E esse aqui é o processo de formação, que chega aos 18 anos de idade, na sua maioridade, não termina aqui. Mas aos 18 anos de idade, ele ingressa, aqui é como se fosse uma estrada, ele ingressa na estrada da vida como maior, como um cidadão maior de idade. Então, aqui, esses pontos formam nossos valores. Se nós temos uma família adequada, uma escola, uma igreja, uma sociedade, ou pelo menos uma escola e uma família, nós formamos valores, são essas, como se fossem essas costelas, e esse cidadão, eu botei aqui porque eu não havia outras cores, eu dividi entre cidadão ideal, cidadão aceitável e cidadão transgressor. Esse cidadão entra aqui, se ele tem esses valores bem formados, ele entra nessa estrada da vida sem transgredir nenhuma norma. Aqui é a linha da transgressão da norma moral, ou seja, uma fila de um cinema. Se você fura uma fila de um cinema, você não vai ser preso, mas vai haver uma sanção, uma punição moral. As pessoas vão te olhar feio, né? As pessoas vão fazer, não vai ser uma coisa verdadeiramente uma coisa tão grave, mas vai haver uma sanção moral. Então essa é a linha da sanção moral. Seria como se fosse uma mão dupla. Você não pode ultrapassar porque aqui vem carros do outro lado. E aqui é a transgressão legal, quando você transgride os limites da lei. Então esse cidadão é considerado um cidadão aceitável, porque ele passou por um processo de formação adequado, entrou nessa estrada e não transgrediu valores morais e nem valores legais. Agora, vou dar o segundo exemplo. O que mais acontece em nossa sociedade? Acontece a formação de alguns valores não são tão bem formados, alguns valores não foram tão bem impostos, então ele é um cidadão aceitável. Ele entra, transgride um valor moral, uma fila de um cinema, coisas mais leves, volta, transgride novamente, volta. Então a vida inteira ele sai um pouco da linha correta e retorna, né? É um cidadão porque ele teve pelo menos uma mínima condição de estrutura. Agora aqueles que tiveram uma formação muito ruim, não tiveram, por exemplo, uma família, não tiveram uma escola, não tiveram uma igreja, não tiveram alguma coisa, ele entra aqui, transgride um valor moral, relativiza a sua vida, transgride um legal, entra aqui. Vamos imaginar que aqui ele cometeu um roubo. Aqui a sociedade se coloca em xeque, fala, nós não formamos adequadamente esse cidadão. Então vamos prendê-lo, vamos dar uma sanção, uma prática para reeducá-lo, ressocializá-lo. Então ele entra aqui, cumpre a sua pena, volta para a sociedade e continua a sua vida. Agora esse é um processo de reeducação. A sociedade se coloca em xeque, porque não formou adequadamente e tenta reeducá-lo. Então nós perdemos muitas vezes, muito tempo importante de nossa vida, pensando em soluções para o sintoma e não para a causa. Então temos muitos técnicos, muitos sociólogos, muitas pessoas muito capacitadas, pessoas muito inteligentes, muito preparadas, que passam a maior parte do tempo aqui no Brasil. Nós utilizamos um termo, chama-se enxugar gelo. É como você tem uma doença, você toma remédio para não sentir dor, mas não toma remédio e não busca saber a causa da dor. Então nós perdemos tempo
buscando problemas para o sintoma e esquecemos do mais básico, que é a causa. Então, se nós educarmos essa criança mais adequadamente, a quantidade de pessoas que irá transgredir aqui e que irá precisar de uma ressocialização que muitas vezes não funciona, a gente vai melhorar esse cenário de uma forma fascinante. Então, não imagino que isso seja uma coisa imediata. Isso vão passar por gerações, porque dessas crianças que vão ter essa possibilidade de estudar, nem todas vão formar essa massa crítica, essa consciência. Nem todos vão formar essa consciência. Então, que nós hoje conseguimos recuperar 40% dessas crianças, na próxima geração passa para 60%, depois para 80%, e aí sim a gente vai conseguir trabalhar uma sociedade mais saudável no futuro. É isso, basicamente. Aqui eu vou mostrar umas imagens, né? Essa é a realidade que essas crianças vivem, né? Saem das escolas e às vezes são revistadas por policiais, são revistadas pelo exército. Aqui é no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Aqui é uma outra imagem. Esse é o carro blindado da polícia que entra na comunidade, destrói toda a estrutura da comunidade para pegar os bandidos e afeta também os moradores, e por isso faz também que os bandidos se tornem heróis e eles os criminosos. Aqui mais imagens, aqui também é dentro da comunidade onde eu dou aula, também dentro com as crianças, convivendo com a polícia, uma realidade, mas eles sempre apáticos à polícia. Mais uma realidade, as famílias, você vê que ela já é uma coisa normal para elas, isso já é uma coisa normal, já é comum elas andarem no meio de tantas armas, né? Aqui são, muitas vezes, muitos desses meninos são trabalhadores, não são bandidos. Aqui é uma foto curiosa, porque aqui você tem a polícia, né, e você tem as crianças saindo da escola, então é a foto que você faz um paralelo muito interessante. Aqui é uma criança utilizando crack. Essa criança já, infelizmente, está perdida, porque hoje nós não temos tratamento no Rio de Janeiro adequado para essas crianças com crack. Aqui já é um esporte, já é a escola incentivando, colocando, melhorando, e ele tendo uma condição e uma qualidade melhor de vida, não precisando trabalhar na criminalidade. Aqui são crianças, esse é um uniforme da Prefeitura do Rio de Janeiro, da escola. E aqui é uma das fotos mais marcantes, que essa foto ela demonstra o sentimento de muitas dessas crianças, que querem paz, que não querem mais isso que elas têm, e infelizmente são largadas pelo governo. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a essas pessoas que me ajudaram, ao IB, ao Renato Lisboa, promotor, a Luciana Savagé, Edna Savagé, Ricardo Montijo, Instituto Vida Real. Agradeço a todos vocês, espero que tenha pelo menos conseguido plantar uma semente, mesmo que pequena, mas na cabeça de cada um de vocês. Muito obrigado. La exposición de Frex, bueno, nos deja con muchísimas quizás interrogantes. Algunas ya tal vez las habíamos leído en otros autores. A mí me llamó mucho la atención esto que él plantea de la importancia de los 5 primeros años de vida en el niño y cuánto se modela en esos 5 años de lo que ese niño será después como adultos. Y recordaba la lectura de músicos, poetas y pintores de José Martí en la Edad de Oro, y cómo hablaba de lo importante que era, decía Martí, los 7 primeros años de la vida de una persona. Habla del valor también de la escuela y de cómo la escuela, la sociedad, la iglesia, que también desde sus preceptos, creo yo, ¿no?, ayuda a fomentar un sistema de autorregulación en la persona, puede contribuir a una labor
rescate para estos muchachos y de reeducar. Y también lo difícil que es reeducar después que el niño, bueno, se ha torcido. Me hizo pensar mucho en otro concepto de la sociología, y es que hay aprendizajes sociales que uno incorpora de la comunidad, de la barriada, del hogar, y cuán fuertes son esos aprendizajes y cuán difícil es la labor del maestro, del que intenta todos los días, desde el estrecho marco del aula, de reeducar, de rehacer, de mejorar la vida de esas personas. Tienen ustedes la palabra para compartir sus inquietudes, sus realidades, sus experiencias, contrastarlas con lo que Frex nos ha dicho y bueno, siempre abrazar a ese gigante de América que es Brasil, con su enorme colorido de etnias, porque para mí etnia es más que raza, ¿no? En el sentido de que trasciende el color de la piel para implicar cosmovisiones, para implicar modos de ser, de concebir, de existir, de proyectarse. Entonces tienen la palabra ustedes para compartir y repartir lo que pensemos con este enviado de Brasil, ¿no? Yo les cedo la palabra. ¿Algún criterio, alguna opinión? Profesor, yo lo que iba a decir, y no voy a abundar mucho porque ya usted lo dijo, muchos de los preceptos, hablo despacio para que pueda ser comprensible, muchos de los preceptos que usted analiza en su exposición divina, entre paréntesis, divina, muy real, son preceptos, son sentencias, son claves que ha ido dando un pensador cubano al que él estaba haciendo referencia. Estoy hablando de José Martí. Él hacía referencia a un escrito, a un trabajo en particular, pero yo diría que en muchos otros trabajos se abordan estos temas tan importantes y cruciales como la formación desde la niñez. Y lo estoy entonces invitando, como que este es un espacio propicio para la invitación, para la divulgación y propagandización, pues lo estoy invitando a que lea la obra de José Martí o los trabajos escritos acerca de la obra de José Martí, que de todas maneras pienso que va a ser, para usted va a ser muy agradable, pero muy agradable, e bueno, essa é uma invitação que eu estou fazendo. Muito obrigado, é uma honra para mim. Certamente vou anotar os títulos, vou pegar os títulos e vou comprar certamente esses livros. El profesor le puede ayudar en esa clasificación de cuáles son los títulos que más factibles sean para él, pensando en que también hay trabajos sobre Martí que abordan quizás de una forma metodológica más asequible para él, pues estos temas relacionados específicamente con la esencia de la educación, desde hasta, y la transmisión de la educación, desde la escuela, desde el hogar. Yo le doy las gracias en lo personal al profesor por lo que ha compartido con nosotros, por esa realidad que es suya, pero también es continental, porque es la de otros tantos pueblos, por permitirme a mí en lo personal admirarlo por la labor que realizan y por compartir, por estar, por oír lo melodioso que puede ser el castellano o el español que hablamos en toda América, pero también ese portugués que entendemos, porque traducir es transvasar en lo general. Yo no me puedo encaprichar en una palabreja que no entienda, si entiendo el sentido global de lo dicho y puedo llevarme
desde la melodía del portugués también, esas otras realidades que aprendemos a conocer tal vez, para mí, quizás exclusivamente, cuando otros y otras como ustedes, pues comparten con nosotros, se desnudan ofreciéndonos una realidad y nos enseñan a construirla entre todos. No sé si alguien más quiere decir algo, comentar. Bueno, la profesora y después Rafael, que es un caballero. Gracias. Bueno, déjeme decirle que yo me he impactado mucho. Me he impactado desde el punto de vista, porque soy maestra primaria, que justamente la edad que hablaba el profesor es desde los 5 años hasta los 11 en la escuela primaria. Y de verdad que a mí, mirando las imágenes, el corazón se me oprimía. Se me oprimía al ver tanta verdad que debemos nacer, pero como usted decía, profe, es una realidad de muchos pueblos de nuestro continente fundamentalmente. Y yo aquí sentada reflexionaba, y a pesar de los pesares, de los problemas que tenemos nosotros, los propios cubanos, decía, nuestros niños son dichosos. Son dichosos desde el punto de vista que no padecen de estas mismas situaciones, que todos somos objeto de análisis hoy y de haber vivido, de haber palpado en realidad ante la exposición. Yo decía, yo no entiendo algunas palabras, pero como usted dijo, el sentido me lo llevé. Y me lo llevé tan profundo que le digo, extraño a mis compañeros de trabajo, los extraño porque sé que si hubieran podido disfrutar de esto, se iban tan sensibilizados como yo. Pero me voy de aquí con el propósito de transmitirlo. Pero además, como maestra, esto es un compromiso que me abre un camino para ser mucho más sensible con mi trabajo, darme la fortaleza de esforzarme más, de transmitirle a mis niños cómo es la vivencia sin llegar a politizar, pero que ellos conozcan que hay otros pueblos del mundo que tienen condiciones diferentes a las nuestras. Cómo yo como maestra puedo educar a mis padres a través de mis reuniones dentro de mi colectivo para que vean que la educación desde los primeros años juega un papel decisivo que hace que estos niños, como ustedes bien decían, no se nos deformen, no lo perdamos y tratemos de evitar estas consecuencias que hoy sabemos que nuestro país vive, de niños que en realidad han desviado su camino, que han perdido las escuelas, que se han desactivado de la vida, fundamentalmente de esta enseñanza y esta educación familiar. Creo que esto, todas las intervenciones me han gustado, de todas he aprendido mucho. De verdad que voy a ser transmisora, por lo menos en mi colectivo laboral, de todo lo que he visto, pero esta, la verdad que me ha llegado a lo más profundo de mi ser, porque en realidad es algo palpable, algo que vi, algo que cuando se habla de niños nos llega a todos a lo más profundo, porque quien no es madre es padre y sabe en realidad lo que significa un hijo para cada uno de nosotros. Así que, profe, de verdad muchas felicidades y muchas gracias. Profesor. Yo estoy muy impactado. Yo sencillamente lo que tengo que decir del profesor, de tanto colegas de estudiantes sudamericanos que realizan labores como él, lo voy a leer porque estamos en un congreso de lectura. Los diferentes, los relegados, los sutilmente constringidos y también los raros, los menos fuertes, los olvidados, los excluidos y al final los marginados
también son cuerpos en el espacio de este mundo. Les arden sus raíces en lo más profundo. Tienen riquezas muy distintas a sus riquezas, pero riquezas al fin. Riquezas. Tienen bellezas diferentes a sus bellezas, pero bellezas al fin. Bellezas. Riquezas.